Brasilinas e brasileiros, sejam bem-vindos ao Bananil de 2026. Esse país maravilhoso, tropical, abençoado por Deus e maldito por seus governantes. Porque veja bem, o Brasil registrou em 2025 a segunda pior nota de sua história no índice de percepção de corrupção. 35 pontos. Num ranking que vai de 0 a 100. 0 é Somália, Sudão do Sul, Mad Max. 100 é Dinamarca, unicórnios, bicicletas, pessoas confiáveis. O Brasil ficou com 35. É aquela nota que você tira na prova e o professor diz: não é que você foi mal, você nem compareceu espiritualmente. E seguimos firmes na 107ª posição entre 182 países. Não é lanterna, mas é aquele meio de tabela que não classifica pra nada, só pra vergonha. Porque eu tenho vergonha de mim mesma. Países como Argentina, Belize e Ucrânia ficaram à frente do Brasil. A Ucrânia, gente, um país em guerra, com um míssil passando por cima da cabeça. O Brasil perde para um país que responde corrupção com: espera um pouco que eu tô me defendendo de um tanque. E quem citou isso? A Transparência Internacional, que, vejam só, citou o caso do Banco M. Chamou de a maior fraude bancária já registrada no país. Nada mal para um governo que prometeu reconstrução. O Bananil ficou abaixo da média mundial, abaixo da média das Américas, abaixo até da expectativa mais pessimista de quem já esperava o pior. Meus parabéns, parabéns menina feliz, meus parabéns. E o detalhe totoso? Em 2024 foram 34 pontos. Em 2025, 35. A Transparência Internacional disse que essa variação é estatisticamente irrelevante. Ou seja, melhorou nada. É tipo sair do coma e continuar entubado. E junto com o ranking veio o relatório Retrospectiva 2025, que basicamente diz o seguinte em tom educado: o crime organizado entrou no estado, sentou na mesa, pediu café e tá olhando o cardápio. Irmão? Não, tudo bem. Vou deixar, não tem problema. Obrigado. O que você está fazendo aqui? Dominei a fita, mano. Já era, João. A ONG fala em captura do poder público por interesses ilícitos, especialmente no sistema financeiro e em escritórios de advocacia. Quem diria? Escritórios de advocacia. Sempre eles, os Power Rangers. E aí, a Transparência sugere medidas urgentes. Mais critérios técnicos, investigar emendas, CPMI do Banco Meme. E aqui vem uma das partes mais engraçadas do relatório. Eles pedem ajuda ao Congresso, ao Ministério Público e ao STF. É nesse momento que você percebe se a ONG tem senso de humor irônico ou uma ingenuidade comovente. Porque, convenhamos, é mais fácil o STF mandar prender o pessoal da Transparência Internacional por atentado às instituições do que mandar prender corrupto. Mas o ponto alto vem quando o diretor da Transparência Brasil, Bruno Brandão, solta essa pérola. Abre aspas. O Brasil chamou a atenção internacional em 2025 pela resposta firme e histórica do STF na responsabilização do ex-presidente Bolsonaro e outros conspiradores que atentaram contra a democracia. E logo em seguida ele manda isso. Mas chocou o mundo com casos de macrocorrupção em escala inédita. O tolinho nem percebe que uma coisa está ligada à outra. A resposta firme e histórica do STF à ameaça imaginária do Bolsonaro à democracia foi um movimento para que toda a roubalheira pudesse voltar à vontade. É simples assim. Primeiro você neutraliza o inimigo político, depois você abre o cofre. E o relatório não para por aí. Ele diz que a rede poderosa de influência do caso Banco M perpassa os três poderes, mas com audácia maior no judiciário. E aqui o texto é explícito, abre aspas. Foi no judiciário, em especial no STF, que seus tentáculos se mostraram mais audaciosos. Tentáculos, judiciário, Brasil. Isso não é relatório, é Lovecraft institucional. E aí vem a parte surreal, o contrato de 129 milhões entre o escritório da esposa do ministro Alexandre Uglandi e o Banco M. Essa receita, 129 milhões. E a Transparência pede mais informações ao STF e ao Banco Central. Pede código de conduta, pede regras de impedimento. É como pedir manual de ética para os irmãos Metralha. E quando sugerem trocar o relator do caso M, não faz diferença. Colocar um outro ministro do STF no lugar do Toffoli é como colocar o Fred Krueger no lugar do Jason.
Todos estão a serviço do mal e vão fazer um estrago. Enquanto isso, o relatório também detona o governo Lula no caso do INSS. Falhou gravemente. Falhou tão gravemente que virou o maior esquema de corrupção previdenciária da história. Assinaturas falsas, associações de fachada, descontos sem autorização, 6,3 bilhões desviados. E a solução do governo foi trocar um ministro por um aliado do mesmo grupo. É tipo trocar o ladrão da casa pelo primo do ladrão. E aí surge o personagem careca do INSS, movimentando 24,5 milhões em 5 meses. E o nome Lulinha aparece de novo. Sempre aparece. Mansão usada, viagem junto, mesadas de 300 mil. Mas nunca é investigado. Nunca. Blindagem total. E quando a CPMI tenta convocar Lulinha ou Frei Chico, o irmão do Lula, quem impede? A base do governo Lula. A mando de quem? Do Bolsonaro? Não, claro que é do Lula. E aí entra a Malu Gaspar, a única jornalista da velha mídia com coragem de falar o óbvio. Ela diz na Globo News: Tem que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então, ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então, o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte: esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual, tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então, você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas, enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários, vou citar só o que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, e que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por maqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Você falou do... Eu acho que estamos perto de uma ruptura no sistema. Ver uma jornalista da Globo rasgando o verbo dessa forma, ao vivo, mostra que algo grande vai acontecer. Mas o mais divertido, o melhor foi ver a Mia Khalifa do jornalismo, Andréa Saci, com cara de ódio da Malu, sabendo que o que ela estava falando estava prejudicando o Lula. Utilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato. Mas aí aconteceu uma coisa inacreditável. Enquanto Malu Gaspar falava sobre a corrupção ter voltado ao cenário no governo Lula, a militante Andréa Saci deu um jeito de enfiar o nome Bolsonaro na história para atacar. Discurso dele, que os maqueteiros, Sidônio especialmente, identificaram uma questão que é problemática e que talvez não tivesse no radar até o final do ano com esse negócio do tarifaço, que é a corrupção. Né? O caso Master e toda essa rede promíscua de relações que o Vorcaro criou trouxeram de novo para o centro do debate público a questão da corrupção. É por isso só que o Lula está dizendo isso. No último discurso que ele fez, se não me engano, na Bahia, ele também falou que Master e não sei o quê, e vagabundos da política, mandou ver numa declaração assim. Por quê? Ele está tentando se diferenciar. Todas as declarações que ele dá são na linha de que o Master é uma coisa, eu sou... E aí, justiça seja feita, diferentemente do que vimos no governo Bolsonaro,
O governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época, o próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, troco polícia, porque eu não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. E aqui o caso Master também. Então você teve... Isso foi o pré. O que é o pós, também estamos relatando essa tentativa de acordão com todo mundo junto, né? Mas a polícia... A investigação, ela está andando. Falou que Bolsonaro tentava interferir na Polícia Federal para se blindar. Algo que já foi investigado e provado que não aconteceu. Usou o argumento velho e mofado. Ah, os casos de corrupção só aparecem nos governos do PT porque o Lula deixa investigar. E os envolvidos na corrupção são sempre ligados ao Lula, né? Empresários, políticos, servidores, agora até irmão e filho. Isso a Andréia Saci não conta. Ela não consegue se segurar, né? É obsessão. Bolsonaro é tipo Beetlejuice. Se falar 3 vezes, aparece. Saci segue a escola Daniela Lima de jornalismo emocional e ainda diz que o PT deixa investigar. Saci, leia o currículo do Toffoli, de advogado do PT, e a atuação partidária dele no STF. Não é ele quem está atrapalhando as investigações do Banco M? Eu nunca ouvi algo tão contraditório na minha vida. Enquanto Lula posa diante desse sistema na Bahia, dizendo que a política virou um mercado, o cara faz reunião fora da agenda com o banqueiro investigado e manda blindar o filho e o irmão na CPMI do INSS. Lula e o STF não têm moral para falar de política, justiça ou democracia. O Bananil virou uma ditadura judicial neurótica com sistema de corrupção como política pública. Roube que o governo garante. E o mundo tá vendo, cada vez mais. E isso não se resolve com discurso na Bahia, nem com a Andréia Saci falando Bolsonaro 3 vezes por minuto. A fama já está feita e não tem edição da Globo que apague isso. Com a corrupção voando alto e livre no governo Lula, Andréia Saci dá uma de super ex-namorada e se agarra com super força ao nome Bolsonaro. Tudo só para livrar a barra do 9 dedos.